A decisão da juíza vai deixar todos completamente chocados. E bem no meio do julgamento, uma revelação bombástica feita pelo pastor Albérico diante das câmeras vai mudar tudo. O que ninguém esperava é que uma senhora poderosa surgirá para interferir diretamente na sentença final. Tudo começa quando uma gritaria toma conta do lado de fora do fórum. As pessoas dentro do recinto se assustam. A juíza imediatamente é avisada por seu assessor. Excelência, uma multidão enorme está concentrada na porta do fórum. Eles estão apoiando os réus. A magistrada respira fundo e abre um sorriso carregado de ironia. Então ela inicia o julgamento em tom provocador. Vejo que os acusados conseguiram mobilizar muita gente. Espero que toda essa baderna na porta deste prédio não tenha sido em vão. O clima pesa na mesma hora. Todos percebem a provocação da juíza. Mas Gerluce não abaixa a cabeça. Ela encara a autoridade de frente e responde com firmeza. Não se engane, Vossa Excelência. A senhora conhece aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Se tanta gente está lá fora nos defendendo, é porque existem motivos por trás disso tudo. O salão mergulha num silêncio tenso. Zenilda acompanha cada detalhe ao lado dos clientes. A advogada aperta os documentos contra o peito, decidida a fazer qualquer coisa para salvar os réus da condenação. Segundos depois, a juíza volta a falar. Dessa vez, ainda mais dura. Estamos aqui reunidos para julgar os acusados pela apropriação da escultura intitulada Três Graças, retirada da residência da então proprietária da obra, Arminda de Melo Dantas. Ela continua enquanto encara todos friamente. Os acusados foram flagrados utilizando ferramentas perigosas, além de manter pessoas no local contra a própria vontade durante a ação. A tensão aumenta ainda mais dentro do fórum. Então a magistrada fixa o olhar em Gerluce e nos demais envolvidos. E dispara. Quero deixar muito claro perante todos os presentes que a lei será cumprida acima de qualquer coisa, custe o que custar. E se houver condenação, a pena será severa. Nenhum envolvido sairá impune. As palavras da juíza atingem os réus como uma bomba. Todos ficam apreensivos. Alguns abaixam a cabeça. Outros tentam esconder o nervosismo. Gerluce sente o coração acelerar. Por dentro, ela pensa desesperada. Meu Deus, de onde surgiu essa juíza tão rígida? Eu só espero que ela consiga entender os nossos motivos. Mas pelo jeito, convencer essa mulher vai ser quase impossível. Só que a magistrada nem imaginava que, do lado de fora do fórum, o pastor Albérico guardava uma informação capaz de virar aquele julgamento de cabeça para baixo. No meio da multidão, o pastor demonstrava um nervosismo incomum. Kellen percebe imediatamente. Preocupada, ela segura o braço do pai e pergunta: Pai, o que está acontecendo? O senhor está estranho. Eu conheço o senhor muito bem. Isso não é só preocupação com o julgamento. O que o senhor está escondendo? Albérico olha em volta, visivelmente tenso. Então responde em tom misterioso: Eu descobri algo muito sério, minha filha. Uma informação capaz de ajudar Gerluce e todos que estão sendo julgados lá dentro. Kellen fica confusa. Mas do que o senhor está falando? Como o senhor conseguiu descobrir algo tão importante assim? O pastor respira fundo. Seus olhos se enchem de intensidade. Então ele afirma: No momento certo, eu vou revelar tudo. Não apenas para você, mas para todos os presentes. Ele encara os jornalistas e completa: Principalmente para a imprensa. Deus tocou meu coração, e eu tenho certeza de que essa verdade poderá mudar o destino de todos eles. Kellen Cabreira fica cada vez mais assustada com o comportamento do pai. Ela segura no braço de Albérico, completamente aflita. Pai, o senhor está me assustando. Como assim revelar informações para os jornalistas? O senhor conhece aquela juíza? Meu Deus, eu estou muito confusa. Albérico olha profundamente para a filha. Apesar da tensão estampada em seu rosto, ele tenta manter a calma. Então responde em voz baixa: Como eu disse, tenha paciência, Kellen. O momento certo vai chegar. E quando chegar, o Brasil inteiro vai descobrir toda a verdade. Ele faz uma pausa, olhando para o prédio do fórum. E completa: Gerluce, Vivi e todos os outros serão inocentados. Kellen sente um arrepio. Pela primeira vez, ela percebe que o pai sabe muito mais do que aparentava. De repente, tomado pelo desespero e pela sensação de urgência, o pastor avança em direção à imprensa. Os jornalistas imediatamente apontam as câmeras para ele.
Os flashes começam. As pessoas ao redor se aproximam para escutar. Então Albérico ergue a voz e dispara. Escutem bem o que eu vou dizer. Eu tenho uma informação muito importante sobre a juíza que está julgando o caso da expropriação das Três Graças. O tumulto aumenta do lado de fora do fórum. Os repórteres se entreolham em choque. E o pastor continua, cada vez mais intenso. Todos precisam descobrir quem essa mulher realmente é. Eu sei quem ela foi no passado. E temo que ela esteja prestes a prejudicar inocentes. Ele aponta para o prédio do tribunal. Pessoas que pegaram aquela estátua por uma causa nobre, e não por ganância. A multidão reage imediatamente. Os jornalistas se atropelam tentando arrancar mais informações. As câmeras permanecem todas voltadas para Albérico. O suspense toma conta do local. Enquanto isso, dentro do tribunal, a situação também fica cada vez mais pesada. Zenilda se levanta lentamente. A advogada respira fundo antes de iniciar sua defesa. Ela encara a juíza e afirma: Vossa Excelência, é importante analisar a motivação que levou os meus clientes a cometerem tais atos. A magistrada permanece em silêncio, observando tudo friamente. Zenilda continua. Estamos falando de um esquema cruel envolvendo a distribuição de remédios falsos pela Fundação Ferretti. Pessoas morreram. Famílias foram destruídas. A advogada então começa a citar as vítimas. O pai de Júnior foi vítima. A esposa de Misael também. E tantas outras pessoas da comunidade sofreram da mesma forma. O clima dentro do fórum pesa ainda mais. Os réus abaixam a cabeça ao lembrar de tudo o que perderam. Zenilda aproveita o silêncio e faz a revelação. Dentro da estátua das Três Graças, eram escondidos valores não declarados. Dinheiro arrecadado através da venda dos remédios falsos. Valores ocultados da Receita Federal para evitar impostos. Algumas pessoas no tribunal ficam chocadas. Outras começam a cochichar. Então a advogada conclui. Os meus clientes não agiram por prazer. Não foi um ato vazio. Eles fizeram aquilo tentando trazer justiça, dignidade e qualidade de vida para os moradores da chacrinha. A juíza escuta tudo com expressão dura e rebate em tom frio e irônico. A motivação não apaga os crimes cometidos, nem as ferramentas utilizadas. Muito menos o fato de pessoas terem sido ameaçadas e mantidas no local contra a própria vontade. Ela faz uma pausa debochada e continua. Inclusive, acho muito interessante esse termo que vocês usam: expropriação. Uma forma elegante de tentar apagar que tudo foi feito à força. Zenilda fecha a cara. Os réus se revoltam em silêncio. Então a juíza encerra friamente. Bom, eu já ouvi o suficiente, doutora. Mas antes que ela pudesse continuar, Gerluce explode. Tomada pela indignação, ela se levanta e dispara emocionada. Meu Deus! Como uma pessoa da lei consegue ter um coração tão duro assim? O tribunal inteiro se assusta. Gerluce continua, já com os olhos cheios de lágrimas. A senhora não tem família, não tem filhos. Tenta se colocar no nosso lugar. A voz dela começa a falhar de emoção. Imagina ver a própria mãe morrendo aos poucos, por tomar remédio falso. Sem dinheiro para comprar o medicamento verdadeiro. Imagina perder pessoas que fizeram parte da sua vida inteira, enquanto os ricos vivem no luxo com dinheiro manchado pela dor dos pobres. O silêncio toma conta do tribunal. Até mesmo algumas pessoas da plateia se emocionam. Mas a juíza permanece impassível. Então ela bate na mesa e responde em tom agressivo. Calha a boca, sua infratora. Todos se assustam. A magistrada continua. Enquanto eu estiver falando, ninguém me interrompe, ou serei obrigada a retirar todos vocês deste recinto. Zenilda arregala os olhos ao perceber a grosseria da autoridade. A advogada então se levanta imediatamente e rebate. Vossa Excelência, confesso que estou profundamente surpresa com a forma como a senhora vem tratando os réus. Ela encara a juíza sem medo. E conclui. Uma postura completamente deselegante e extremamente parcial. Até parece que a senhora já escolheu um lado nessa história. Zenilda encara a juíza sem recuar. A tensão dentro do tribunal aumenta imediatamente. Então a advogada completa em tom firme. E aconselho Vossa Excelência a tomar muito cuidado com as palavras. Porque, da forma como essa audiência está acontecendo, uma denúncia na corregedoria pode ser feita assim que tudo isso terminar. A ameaça velada deixa o ambiente ainda mais pesado. A juíza aperta os lábios,
claramente irritada. Enquanto isso, do lado de fora do fórum, o caos só aumenta. A declaração inesperada de Albérico já havia se espalhado entre os jornalistas. Os manifestantes começam a gritar o nome de Gerluce. As câmeras continuam todas apontadas para o pastor. Então ele volta a falar diante dos holofotes. Eu tenho informações capazes de mudar completamente o rumo daquele julgamento. As pessoas se aproximam ainda mais. Albérico continua. Aquela juíza não deveria estar julgando casos como esse, principalmente envolvendo alguém como Gerluce. O suspense toma conta do local. E tudo o que eu sei sobre ela será revelado muito em breve. Kellen sente o coração disparar. Desesperada, ela puxa o pai pelo braço e tenta fazê-lo parar. Pai, o senhor ficou maluco? Como pode ameaçar expor uma juíza bem na frente do fórum? Isso é perigoso. A jovem olha em volta, assustada com a quantidade de jornalistas. E continua. Gente poderosa assim pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Toma cuidado. Mas Albérico parece decidido a ir até o fim. Ele ignora o medo da filha. Então, diante da multidão, faz uma revelação ainda mais surpreendente. O que tenho para dizer sobre aquela mulher é muito sério. Mas antes, vocês precisam entender uma coisa. O silêncio toma conta dos presentes. Até os jornalistas param de falar. Albérico respira fundo. E dispara. No passado, eu trabalhei na polícia. A multidão reage na mesma hora. Alguns ficam incrédulos. Outros arregalam os olhos em choque. Ninguém imaginava aquele passado vindo de um homem como Albérico. Kellen fica completamente sem reação. Como assim, pai? Meu Deus! O pastor continua. E durante aqueles anos, eu conheci muitas pessoas iguais àquela juíza. O clima fica cada vez mais pesado. Enquanto isso, dentro do tribunal, um assessor se aproxima rapidamente da magistrada. Visivelmente nervoso, ele sussurra. Excelência, um homem está lá fora dando declarações para a imprensa. Ele afirma ter informações do passado da senhora. Informações que poderiam mudar o rumo do julgamento. A juíza franze a testa. Mas tudo muda quando o assessor revela. O nome dele é Albérico. Naquele instante, o rosto da magistrada perde completamente a firmeza. Ela fica pálida. Seus olhos demonstram tensão pela primeira vez. Zenilda percebe imediatamente. A advogada observa cada reação da autoridade em silêncio. E pensa consigo mesma. Tem alguma coisa errada nessa história. Ela mudou completamente quando ouviu o nome do pastor. Será que os dois já se conhecem? Zenilda tenta afastar a ideia. Mas algo dentro dela insiste. Não, isso não pode ser coincidência. Talvez o pastor realmente consiga virar esse julgamento. A tensão domina o ambiente. A juíza então se levanta às pressas, claramente abalada, e anuncia: a sessão terá um breve recesso. Todos se entreolham sem entender. Os réus percebem que alguma coisa aconteceu. Minutos depois, em uma sala reservada do fórum, a juíza finalmente fica cara a cara com Albérico. Ela havia mandado tirarem o pastor de perto dos jornalistas e manifestantes. Agora, os dois estavam sozinhos. O silêncio entre eles é pesado. A magistrada quebra o clima primeiro. Albérico, eu nunca imaginei encontrar você novamente. Ela dá um sorriso frio. Ainda mais numa situação como essa. Mas o pastor não demonstra medo. Muito pelo contrário. Ele solta uma leve risada irônica. E responde: desde o nosso último encontro, muita coisa mudou. Albérico fala com calma. Eu me converti. Hoje tenho minha igreja. E sou muito feliz com o caminho que Deus escolheu para minha vida. Então o olhar dele endurece. Já você, eu conheço bem demais para perceber que continua exatamente a mesma pessoa. A juíza se sente atingida imediatamente. Seu semblante fecha na hora. Ela cruza os braços e rebate irritada. E o que exatamente você acha que sabe sobre mim? Sobre a minha vida? Sobre quem eu sou hoje? A autoridade se aproxima lentamente dele, visivelmente ofendida. Escuta aqui, só porque agora você virou um homem de Deus e resolveu defender os oprimidos, não significa que tenha o direito de falar sobre mim dessa forma. Ela encara Albérico nos olhos e conclui em tom duro: nós não nos vemos há muitos anos. A juíza encara Albérico com frieza. Então rebate imediatamente: você não sabe nada sobre mim. Mas o pastor não recua.
Muito pelo contrário. Ele se aproxima devagar, olhando a autoridade diretamente nos olhos, e responde em tom firme: uma coisa que a vida me ensinou, principalmente depois que você cruzou o meu caminho. Ele faz uma pausa carregada de mágoa. É que pessoas com o coração completamente frio demoram muito para mudar. Às vezes, nunca mudam. A magistrada dá um sorriso irônico e provoca: engraçado ouvir isso justamente de um pastor. Vocês não deveriam acreditar na recuperação das pessoas? Albérico percebe a provocação, mas mantém o olhar sério. Enquanto isso, dentro do tribunal, o clima continua sufocante. Gerluce, Viviane, Zenilda e os outros aguardam ansiosos o retorno da juíza. O silêncio incomoda todos. Zenilda balança a cabeça, indignada, e comenta baixinho com Gerluce: essa mulher é completamente ríspida. Acho que nunca vi alguém tão grosseiro na minha vida. Gerluce suspira, aflita. Então responde: eu estou sentindo que não vem coisa boa por aí. Aquela mulher parece amarga, irredutível. Zenilda tenta raciocinar e revela: me informaram agora há pouco que ela está conversando com o pastor Albérico numa sala reservada. Gerluce arregala os olhos. A advogada continua: ele é quem está liderando a manifestação lá fora. E sinceramente, alguma coisa me diz que ele pode virar esse jogo. De volta à conversa reservada, o clima entre Albérico e a juíza fica ainda mais pesado. O pastor encara a mulher profundamente, sem medo algum. Então dispara: escuta aqui. Se você pensa que eu vou permitir que haja de má fé contra Gerluce e aqueles pobres coitados, está muito enganada. A juíza permanece imóvel, mas o olhar dela demonstra tensão. Albérico continua: eu te conheço muito bem, Vossa Excelência, e sei exatamente do que você é capaz. A magistrada cruza os braços e rebate friamente: o que exatamente você quer com tudo isso? Ela se aproxima lentamente dele: eu vou cumprir a lei. E você age como se aqueles envolvidos fossem vítimas inocentes. A juíza então provoca: eles são suas ovelhinhas agora, pastor? Ela dá um sorriso debochado. Porque, até onde eu sei, eles quebraram as regras. E pessoas que quebram regras devem pagar. Albérico sente a revolta crescer dentro dele. Então responde com firmeza: e quem é você para apontar o dedo para alguém? O pastor se aproxima ainda mais: você sabe muito bem que eles não fizeram aquilo por maldade. Eles agiram por uma causa nobre. O silêncio pesa entre os dois. Então Albérico toma coragem e faz a ameaça definitiva: o que eu vou fazer talvez seja errado, mas eu não vou permitir que uma injustiça aconteça. Ele encara a juíza sem piscar: se você não der uma sentença justa para Gerluce e os outros, eu vou contar para todo mundo quem você realmente é. A autoridade fica completamente séria. Albérico continua: e também vou revelar tudo o que você fez comigo no passado. Eu tenho provas. Muitas provas que podem acabar com sua reputação. Por alguns segundos, a juíza apenas observa o pastor, tentando esconder o nervosismo. Então ela responde em tom irônico: você está muito agressivo para um homem de Deus. Albérico não responde. Os dois se encaram em silêncio. Um silêncio pesado, perigoso. Sem deixar claro se cederia ou não à ameaça, a juíza encerra a conversa. Pouco tempo depois, todos retornam ao tribunal. O ambiente está tomado pela tensão. Os réus aguardam quase sem respirar. Gerluce aperta as mãos nervosamente. Zenilda tenta manter a calma. Então a juíza finalmente começa a sentença. Diante de todos os depoimentos e das provas apresentadas, ela faz uma pausa. Todos ficam imóveis. E então declara: eu absolvo os réus pela expropriação da estátua Três Graças. O salão explode em reação. Alguns se emocionam. Outros começam a chorar. Gerluce leva as mãos ao rosto, completamente aliviada. A magistrada continua: ficou entendida a motivação por trás dos atos cometidos. E o fato de as pessoas denunciadas também estarem sendo investigadas reforça a inocência dos réus. Ela bate o martelo. Esta audiência está encerrada. Do lado de fora, a notícia da absolvição se espalha rapidamente. A multidão comemora. Kellen, porém, continua extremamente confusa com tudo o que descobriu. Então Albérico finalmente decide revelar toda a verdade. Ele olha para a filha e confessa: aquela juíza,
Já foi minha namorada. Kellen fica em choque. Albérico continua. Na época em que eu trabalhava na polícia. O pastor abaixa a cabeça ao lembrar do passado. Ela era extremamente corrupta, fria e sem caráter. A dor em sua voz fica evidente. Nós tivemos uma discussão muito séria por causa da personalidade dela. E depois disso, ela conspirou contra mim. Kellen escuta tudo sem acreditar. Albérico conclui. Foi ela quem causou meu afastamento definitivo da corporação. A jovem fica completamente abalada com a revelação. Mas naquele instante, o celular do pastor toca. Albérico estranha ao ver o nome na tela. Era Paulinho. Sem pensar duas vezes, ele atende imediatamente. Paulinho, aconteceu alguma coisa. Acho que você já está sabendo que a Gerluce e os outros foram absolvidos. Do outro lado da linha, a voz de Paulinho sai carregada de tensão. Sim, pastor, eu já estou sabendo de tudo sobre a absolvição. Ele faz uma pausa, como se estivesse tentando encontrar coragem para continuar. Mas eu não liguei por causa disso. Aconteceu uma coisa muito séria aqui na delegacia. Albérico sente um arrepio imediato. O pastor muda completamente de expressão. Paulinho, vai direto ao ponto. Você está bem? Aconteceu alguma coisa com você ou com os outros policiais? O detetive respira fundo. Então responde em tom assustado. Pastor, simplesmente deram um fim no ferete dentro da sala de detenção. Albérico fica sem reação. Meu Deus! A voz dele falha por alguns segundos. Como isso aconteceu dentro da delegacia? Ninguém viu nada. Paulinho responde imediatamente. Foi tudo feito por baixo dos panos. Ninguém viu absolutamente nada. O delegado acredita que exista um infiltrado aqui dentro. O clima pesa ainda mais. O detetive então completa. Resolvi avisar o senhor porque sei que ainda está no fórum. Mas a situação aqui está cada vez mais assustadora. Esse infiltrado pode estar observando tudo. Albérico fecha os olhos por um instante. Mesmo conhecendo todas as maldades de Ferete, aquilo abala profundamente. Então ele responde. Eu sei de tudo o que aquele homem fez. Mas ele deveria responder pelos crimes na prisão. Não ter a vida interrompida dessa maneira. O pastor fica ainda mais preocupado. E alerta. Meu filho, toma muito cuidado aí dentro. Uma pessoa capaz de fazer algo assim sem deixar rastros, pode fazer qualquer coisa. Enquanto isso, dentro da sala do delegado, o clima é de puro nervosismo. Paulinho comenta os últimos acontecimentos com os colegas. Juquinha permanece inquieta, andando de um lado para o outro. Então ela desabafa. Cada vez menos essa história faz sentido. Ela olha para os outros policiais, completamente confusa. Como alguém entra numa delegacia, faz uma coisa dessas, e sai sem deixar nenhum vestígio? Paulinho concorda com a parceira. Você tem razão, Juquinha. Mas agora precisamos focar em outra coisa. Ele abaixa o tom de voz. Recebi informações de que a situação envolvendo aquelas duas figuras está passando por perícia neste exato momento. O detetive balança a cabeça, ainda incrédulo. Eu sinceramente ainda não consigo acreditar em tudo isso. O delegado, que escutava a conversa em silêncio, finalmente se manifesta. Com expressão séria, ele afirma. Uma pessoa como Ferete talvez não merecesse piedade. Mas esse final. Ele faz uma pausa. Como se algo estivesse incomodando profundamente. Não sei. Algo me diz que essa história ainda não terminou. O homem encara os policiais. Existe uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Anotem o que estou dizendo. Juquinha cruza os braços. E questiona imediatamente. E agora, delegado? O senhor vai abrir uma investigação interna. Vai tentar descobrir quem fez isso. O delegado responde sem hesitar. Exatamente. Porque é perigoso demais manter alguém assim dentro da corporação. Se existe um infiltrado aqui, todos nós estamos em risco. Nesse instante, o celular de Paulinho toca. Número desconhecido. O detetive estranha, mas atende imediatamente. Conforme escuta a ligação, sua expressão muda completamente. O rosto perde a cor. Juquinha percebe na hora. E pergunta assustada. Paulinho, o que foi? Você está pálido. O detetive desliga lentamente, ainda tentando processar a informação. Então responde. Acabaram de encontrar algo no local onde Ferete estava. Todos ficam em silêncio.
Paulinho continua. Era a perícia. Eles exigiram nossa presença imediatamente. Juquinha sente o coração acelerar. Mas o que encontraram? Paulinho balança a cabeça. Eles não quiseram dizer pelo telefone. Só afirmaram que é algo muito sério. Algo capaz de mudar completamente o rumo dessa investigação. O clima dentro da delegacia fica sufocante. Sem perder tempo, os policiais seguem imediatamente para a capela onde Ferete e Lucelle estavam. O caminho inteiro acontece em absoluto silêncio. Ninguém consegue esconder a tensão. Ao chegarem no local, os investigadores diminuem os passos lentamente. E então, se deparam com duas urnas de descanso posicionadas lado a lado. O silêncio naquele ambiente é assustador. Juquinha observa as urnas com um pressentimento terrível. O silêncio dentro da capela começa a incomodar todos os policiais. Então ela encara Paulinho Cabreira e comenta em tom desconfiado. Essa história está muito mal contada. Ela respira fundo. Algo me diz que nada aconteceu da forma como a gente imaginava. Paulinho permanece atento. O detetive então faz sinal para um dos agentes abrir a primeira urna. Assim que a tampa é levantada, todos ficam em silêncio. Lucelle aparece ali, imóvel, descansando de maneira serena. O clima pesa imediatamente. Juquinha abaixa os olhos por alguns segundos. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Os policiais caminham até a segunda urna, aquela que deveria guardar Ferete. Paulinho engole seco. Então a tampa é aberta lentamente. E naquele instante, todos ficam completamente em choque. A urna estava vazia. O delegado arregala os olhos. Juquinha dá um passo para trás sem acreditar. Meu Deus! Paulinho fica completamente paralisado. O silêncio no local se torna assustador, até que o delegado finalmente entende o que aconteceu e dispara revoltado. Ferete armou tudo isso. O clima explode de tensão. Paulinho sente um arrepio imediato. Então conclui. Ele forjou a própria morte. Tudo isso foi planejado para fugir das autoridades. Juquinha leva as mãos à cabeça, completamente incrédula. Isso significa que enquanto todo mundo acreditava que ele estava morto, ele provavelmente já está muito longe daqui. O delegado fecha a cara imediatamente. E agora temos um criminoso perigoso solto novamente. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Arminda e Helga são levadas juntas para o tribunal. As duas aparecem algemadas, sob os olhares atentos de todos os presentes. Assim que entra no local, Chica perde completamente o controle. Consumida pelo ódio, ela grita furiosa. Finalmente chegou a hora da minha vingança. Ela aponta diretamente para Arminda. Se prepara, Dona Cobra. Arminda apenas revira os olhos, tentando manter a pose diante de todos. Pouco depois, o juiz inicia oficialmente a audiência. O homem organiza alguns documentos. Então declara: estamos reunidos nesta sessão para julgar um grave ato cometido contra o cidadão Célio. O silêncio toma conta do tribunal. O juiz continua. O homem foi dado como desaparecido e posteriormente encontrado escondido no quintal de uma mansão. Ele então encara as rés. As principais suspeitas são a senhora Arminda de Melo Dantas e sua funcionária, Helga Smith. Arminda mantém uma expressão fria, como se nada pudesse abalá-la. Momentos depois, ela é chamada para prestar depoimento. Diante do juiz e do júri, faz o juramento. Prometo dizer a verdade, e nada além da verdade. Mas Chica quase ri de nervoso ao ouvir aquilo. O depoimento começa. O juiz encara Arminda e questiona. Senhora Arminda de Melo Dantas. Célio foi encontrado escondido no quintal da sua residência. Ele folheia alguns documentos. Sua funcionária assumiu inicialmente toda a responsabilidade. Porém, novas provas indicam que a verdadeira mandante pode ter sido a senhora. O magistrado continua. O que tem a dizer sobre isso? Arminda então assume imediatamente o papel de vítima. Ela ergue a cabeça e responde em tom firme. Meritíssimo, todas essas acusações são falsas. A mulher finge indignação. Eu estou sendo perseguida pelos policiais da Delegacia da Aclimação. Ela balança a cabeça teatralmente. Muitas pessoas podem confirmar isso. Arminda então tenta se livrar da culpa. Eu não tive participação nenhuma nesse desaparecimento. Minha funcionária agiu sozinha. Tudo aconteceu pelas minhas costas. Helga baixa os olhos, visivelmente nervosa.
Mas Chica não consegue mais se conter. Tomada pela revolta, ela se levanta e grita: "Mentira!" Todos se assustam. Chica aponta furiosamente para Arminda. Essa mulher é uma falsa. Uma dissimulada. As lágrimas começam a surgir nos olhos dela. Foi essa cobra que tirou meu marido do meu caminho. Ela precisa pagar por tudo o que fez. Arminda imediatamente rebate, sem perder a arrogância: "A única mentirosa aqui é você." Ela encara Chica com desprezo. "O seu marido me perseguia dia e noite. Ele não me deixava em paz." A vilã então tenta jogar toda a culpa em Helga. Minha funcionária percebeu o desconforto que eu vivia e resolveu agir sozinha para me proteger. Helga fecha os olhos discretamente, claramente pressionada. O clima no tribunal fica completamente descontrolado. Então o juiz bate forte na mesa. "Ordem!" O magistrado encara as duas mulheres. "Chega!" Em seguida, ele olha diretamente para Chica. "Minha senhora, controle-se. Não interrompa novamente o depoimento da ré, ou serei obrigado a pedir que se retire do recinto." Chica treme de raiva, mas Zenilda rapidamente segura em sua mão tentando acalmá-la. A advogada fala baixinho: "Fica calma. A Arminda não vai escapar desse julgamento." Zenilda olha firme para a rival e completa: "Só espera o momento certo do seu depoimento." O juiz bate levemente na mesa, tentando recuperar o controle da audiência. Então encara todos os presentes e avisa em tom firme: "A partir de agora, qualquer pessoa que interromper o depoimento da ré será punida." O silêncio volta a tomar conta do tribunal. O magistrado então direciona o olhar para Arminda. Continuando: "Dona Arminda." Ele ajeita alguns documentos antes de continuar. "A senhora afirma que o senhor Célio a perseguia constantemente. Isso não seria justamente uma motivação para cometer o crime?" Arminda engole seco, mas rapidamente volta a assumir o papel de vítima. O juiz continua: "E outra questão me intriga. Como sua funcionária conseguiu esconder um homem no quintal da sua residência sem que a senhora percebesse absolutamente nada?" A mulher suspira dramaticamente. Então responde em tom sofrido: "Meritíssimo, aquele homem me perseguia há muito tempo." Ela leva a mão ao peito. "Fazia comentários desagradáveis, invasivos, me deixava desconfortável o tempo inteiro." Arminda abaixa os olhos fingindo fragilidade. "Eu desabafei várias vezes com Helga. E acredito que ela, vendo meu desespero, resolveu agir por conta própria." O tribunal inteiro observa atento. Arminda continua sua encenação: "Ela quis me proteger. Eu jamais imaginei que tomaria uma atitude tão extrema." Então conclui: "Eu sou inocente. Na verdade, fui vítima de um homem abusivo e cruel." Chica revira os olhos tomada pela revolta. Mas Zenilda segura firme em seu braço para impedir outra explosão. Pouco depois, Helga é chamada para depor. A mulher caminha lentamente até a frente do tribunal, sem demonstrar quase nenhuma emoção. Diante do juiz e do júri, ela faz o juramento: "Prometo dizer a verdade, e nada além da verdade." O juiz observa Helga atentamente. Então pergunta: "O que levou a senhora a cometer um ato tão severo contra Célio?" Helga responde sem hesitar, em um tom assustadoramente frio: "Eu não aguentava mais ver aquele homem rondando minha patroa." O silêncio toma conta do local. Helga continua: "Então resolvi acabar de vez com aquele problema." Algumas pessoas no tribunal ficam arrepiadas com a tranquilidade dela. A empregada prossegue: "Todo mundo percebia o sofrimento da dona Arminda, mas ninguém fazia nada." Ela encara o juiz friamente: "Então eu fiz com minhas próprias mãos." O clima fica cada vez mais pesado. Helga então revela: "Aproveitei que minha patroa já estava dormindo e resolvi tudo rapidamente." O juiz estreita os olhos, claramente desconfiado. Então questiona: "A senhora está afirmando que fez tudo sozinha? Todo aquele trabalho, frio e calculado?" Helga responde imediatamente: "Exatamente, Excelência." O magistrado continua: "E sua patroa realmente não viu nada?" Helga mantém a calma: "Não. Dona Arminda só descobriu tudo quando eu mesma me entreguei à polícia." Então, a mulher faz uma revelação ainda mais perturbadora: "Eu já tenho experiência nesse tipo de situação." Algumas pessoas se entreolham assustadas. Helga continua: "Porque fiz a mesma coisa com meus antigos maridos infiéis."
O tribunal inteiro reage em choque. Até o juiz fica alguns segundos em silêncio. Enquanto isso, Arminda permanece imóvel, tentando esconder o nervosismo. O magistrado então volta sua atenção para ela. Senhora Arminda, qual era exatamente sua relação com Célio? Ele consulta os documentos. A última vez que ele foi visto, foi entrando na sua residência. O juiz continua. A família da vítima afirmou que ele iria até sua casa para receber uma quantia em dinheiro. Arminda começa a ficar visivelmente tensa, mesmo tentando disfarçar. Então o juiz faz a pergunta decisiva. O que exatamente Célio fez para merecer essa recompensa? O silêncio domina completamente o tribunal. Arminda demora alguns segundos para responder. Então diz: esse homem apenas me deu uma carona até a chacrinha. Ela tenta soar natural. E eu prometi pagar pelo favor. A mulher continua. Dei a ele um valor suficiente para viver bem em outro lugar. Ela baixa o tom de voz. E parar de me importunar. Mas dessa vez Chica não consegue mais se controlar. Ela se levanta furiosa e grita: mentira! Todos se assustam novamente. Chica aponta para Arminda completamente transtornada. Tudo que essa mulher fala é mentira, seu juiz. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Essa cobra destruiu minha família. Acabou com a história do meu marido como se a vida dele não valesse nada. Arminda revira os olhos com desprezo. E isso faz Chica perder completamente o controle. Foi ela quem calou meu marido para sempre. Enquanto essa maluca aí acoberta tudo. O juiz tenta intervir. Senhora Chica, se controle agora mesmo. Mas já era tarde demais. Consumida pelo ódio, pela dor e pelo ressentimento acumulado durante tanto tempo, Chica parte para cima de Arminda. O tribunal explode em caos. Arminda grita assustada, tentando se defender. Mas Chica consegue alcançá-la. As duas entram em confronto diante de todos. Arminda tenta se desvencilhar desesperadamente. Mas a revolta de Chica é muito maior naquele momento. Chica perde completamente o controle. Tomada pelo desespero e pela revolta, ela grita no meio do tribunal: sua cobra! Você vai pagar por tudo, sua miserável! Arminda tenta se afastar assustada. O tribunal inteiro vira um caos. Os policiais correm imediatamente para conter Chica. A mulher ainda tenta avançar novamente, mas acaba sendo segurada pelos agentes. O juiz bate forte na mesa, irritado com toda a confusão. Então ordena em tom firme: retirem essa senhora imediatamente do tribunal. Ele encara Chica severamente. Ela não tem condições nenhuma de permanecer neste ambiente. Mesmo revoltada, Chica é arrastada para fora pelos policiais. Mas antes de sair completamente, ela consegue parar próxima à porta. Por uma pequena fresta, continua observando Arminda e Helga dentro do tribunal. Os olhos dela queimam de ódio. Então sussurra para si mesma em tom sombrio: você não perde por esperar, Dona Cobra. Ela aperta os punhos com força. Você vai pagar por destruir minha família. A sua hora vai chegar. Enquanto isso, dentro do tribunal, o juiz tenta recuperar o controle da audiência. Visivelmente irritado, ele encara todos os presentes. Eu peço que ninguém mais interrompa o depoimento das investigadas. O magistrado continua. Este é um ambiente de respeito, não uma baderna. Então se controlem. O silêncio volta a dominar o local. Helga então prossegue com o depoimento, sem demonstrar arrependimento algum. A vítima mereceu o destino que teve. Algumas pessoas se assustam com a frieza dela. Helga continua. A perseguição daquele homem contra Dona Arminda já tinha ultrapassado todos os limites. Arminda rapidamente aproveita o momento e reforça a própria versão. Exatamente, seu juiz. Ela coloca a mão no peito fingindo fragilidade. Eu sou vítima nessa história. Minha funcionária apenas tentou fazer justiça. A mulher continua dramatizando. Ela queria impedir que aquele homem continuasse fazendo com outras mulheres o que fez comigo. Do lado de fora, ouvindo tudo pela fresta da porta, Chica fica completamente abismada. Isso não pode estar acontecendo. Ela balança a cabeça incrédula. Elas estão mentindo na cara dura. As lágrimas começam a cair novamente. Aquela cobra acabou com meu marido sem piedade, e agora se faz de vítima. A revolta dentro dela cresce ainda mais. Então Chica sussurra com ódio: se a justiça não resolver isso,
Eu mesma vou resolver com minhas próprias mãos. Sem imaginar o perigo que está crescendo do lado de fora. Arminda continua seu depoimento. Ela afirma calmamente: eu entreguei ao Sr. Célio uma quantia suficiente para que ele fosse embora com a família. A mulher tenta parecer convincente. Ele saiu da minha casa decidido a desaparecer da minha vida. Mas o juiz continua desconfiado. O magistrado então encara Arminda fixamente. A senhora tem certeza absoluta dessa versão? O clima pesa imediatamente. Ele continua. Porque diversas provas de DNA encontradas no local apontam diretamente para a senhora. Arminda perde a firmeza por alguns segundos. Mas tenta se recompor rapidamente. O juiz não tira os olhos dela. Como essas provas foram parar lá, Dona Arminda? Ele faz uma pausa. E dispara. Ou a senhora está mentindo dentro deste tribunal. A tensão toma conta do ambiente. Arminda sente a pressão aumentar. Mesmo nervosa, ela insiste na encenação. Seu juiz, eu reafirmo que sou inocente. Ela respira fundo. Estou sendo perseguida. A mulher então aponta para a polícia. Essas provas só podem ter sido implantadas por policiais corruptos. O tribunal reage em choque. Arminda continua. Existem pessoas interessadas em acabar comigo. Foi minha funcionária quem fez tudo escondida debaixo do meu nariz. O juiz permanece sério. Claramente sem acreditar completamente naquela versão. Então ele vira lentamente na direção de Helga. E questiona em tom firme. Dona Helga, já que a senhora assume toda a responsabilidade pelos fatos. O silêncio domina o tribunal. O magistrado então faz a pergunta que deixa todos tensos. Onde está o dinheiro que Arminda de Melo Dantas afirma ter entregue ao Sr. Célio? Ele fecha a pasta devagar, porque nenhuma cédula foi encontrada no local. O juiz encara Helga com firmeza. Então repete a pergunta diante de todos. Onde está esse dinheiro? O silêncio domina completamente o tribunal. Do lado de fora da porta, Chica acompanha tudo tomada pela expectativa. E sussurra com um sorriso nervoso. Agora elas foram pegas. Ela balança a cabeça confiante. Aquela cobra nunca deu dinheiro nenhum pro meu marido. Essa mulher não vai saber responder. Mas, de repente, Helga surpreende todo mundo. Sem hesitar, ela encara o juiz e dispara friamente. Eu fiquei com o dinheiro, senhor juiz. O tribunal inteiro reage em choque. Até Arminda se vira assustada para a empregada. Helga continua. Eu omiti essa informação até agora. Ela mantém o olhar frio. Não foi apenas a perseguição daquele homem contra minha patroa que me levou a agir. O clima fica ainda mais pesado. Também existia a minha vontade de ficar com o dinheiro que ele carregava. Algumas pessoas começam a cochichar imediatamente. Helga conclui. Esses dois fatores juntos me levaram a agir sozinha. Do lado de fora, Chica sente a revolta aumentar ainda mais. Ela percebe que Helga está tentando assumir toda a culpa para proteger Arminda. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Então sussurra em tom sombrio. Essas duas miseráveis não perdem por esperar. O olhar dela endurece completamente. Principalmente você, Arminda. Sua hora vai chegar, Dona Cobra. Ela aperta os punhos. Se a justiça falhar, eu mesma vou resolver isso. Pouco depois, o tribunal entra em recesso para definir a sentença final. O clima é de pura tensão. Arminda tenta parecer calma, mas suas mãos tremem discretamente. Helga permanece em silêncio. Já Chica anda de um lado para o outro consumida pela ansiedade. Alguns minutos depois, o juiz retorna ao salão com a decisão nas mãos. Todos se levantam imediatamente. Arminda prende a respiração. Helga baixa os olhos. Então o magistrado inicia a leitura. Após a análise das provas apresentadas e dos depoimentos colhidos neste tribunal, o silêncio se torna absoluto. Chegamos a uma conclusão final. O juiz encara as duas mulheres. Por unanimidade, declaro Arminda de Melo Dantas e Helga Smith culpadas pelo desaparecimento do Sr. Célio. O salão reage imediatamente. Chica fecha os olhos emocionada. Mas o choque verdadeiro vem logo depois. As réis estão condenadas a 8 anos de prisão em regime fechado. Arminda arregala os olhos. Helga também se surpreende. A pena parecia leve demais diante de tudo o que aconteceu. O juiz continua. Este tribunal entendeu que as réis agiram sob alegação de legítima defesa diante da perseguição praticada pela vítima.
Chica abre os olhos lentamente. E a revolta toma conta dela novamente. Isso é um absurdo. A mulher invade o salão completamente transtornada. Todos se assustam. Ela aponta furiosamente para Arminda e Helga. Essas duas destruíram minha família. Acabaram com meu marido como se ele não fosse nada. Tomada pela fúria, Chica perde completamente o controle e parte para cima do juiz. O magistrado é derrubado da cadeira diante do tribunal inteiro. O caos explode no salão. Policiais correm desesperados. As pessoas gritam assustadas. Zenilda tenta conter Chica, mas já era tarde. A audiência vira um verdadeiro circo. Depois de alguns minutos de confusão, Chica finalmente é contida e acaba detida por desacato após atacar o juiz. Dias depois, Arminda e Helga já estavam dividindo a mesma cela em um presídio de segurança máxima. O clima entre as duas era pesado. Arminda não conseguia esconder o medo constante. Helga permanecia fria e calada. Até que, de repente, uma agente penitenciária aparece conduzindo uma nova detenta. As duas olham curiosas, mas ficam completamente em choque ao reconhecer a mulher. Era Chica. Arminda imediatamente perde a cor. Antes mesmo que ela pudesse falar qualquer coisa, Chica avança transtornada. Finalmente nos encontramos, sua miserável. Arminda recua assustada. Chica continua. Você achou mesmo que eu ia aceitar aquela pena ridícula e deixar tudo barato? Helga observa tudo em silêncio, claramente surpresa com a situação. Arminda tenta manter a arrogância, mesmo tremendo de medo. O que você está fazendo aqui, sua pobre? Ela arregala os olhos. Não acredito que arrumou confusão só para continuar me perseguindo. Mas Chica sorri de forma assustadora. Então responde. Pode acreditar. Ela se aproxima lentamente. Eu tive o maior prazer em atacar aquele juiz. O olhar dela fica sombrio. Tudo para vir parar exatamente no mesmo lugar que você. Arminda começa a entrar em desespero. Mas Chica conclui. Eu pensei em cada detalhe. E agora, chegou a sua hora. Tomada pela raiva e pela dor acumulada, Chica parte para cima de Arminda. A vilã começa a gritar desesperada. Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém consegue impedir a explosão de ódio daquela mulher. Helga apenas observa tudo em choque. Horas depois, Rivaldo encontra Zenilda. O homem se aproxima visivelmente abalado. Então pergunta. Doutora, a senhora soube o que aconteceu com a dona Arminda no presídio? Zenilda estranha imediatamente. Não. O que aconteceu? Rivaldo abaixa o tom de voz e responde. A Chica conseguiu ser colocada na mesma cela que a dona Cobra. Zenilda arregala os olhos. Então Rivaldo conclui. Ela conseguiu o que queria. Deu o troco da pior maneira possível. O homem suspira profundamente. A Chica vingou o fim do Célio, doutora.